Namastê, queridos e queridas ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Uma vez mais, sejam bem-vindos ao programa Lux Esotérica, trazendo sempre aqui para vocês os temas da espiritualidade, sempre com o viés do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, a grande doutrina dos mestres da fraternidade branca, a fraternidade da sabedoria e da compaixão que rege os desígnios espirituais desse planeta. Estamos aqui reunidos, ouvintes, nesta semana, terminando aqui os últimos programas que estão abordando aqui o livro e a temática de O Sistema Solar. Esse maravilhoso livrinho do Major Arthur E. Powell, que nas últimas semanas nós temos trazido essa programação para vocês, e no dia de hoje nós estamos atingindo o capítulo de número 51 desse livro, e vamos abordar aqui com vocês não só esse capítulo, mas se houver tempo vamos avançar um pouquinho mais. O capítulo 51 vai nos abordar aqui a temática sobre o histórico da quinta subraça ariana, chamada a civilização teutônica, que juntamente com a civilização celta, que nós abordamos com vocês no programa de ontem, é exatamente a época moderna dentro do esoterismo. E vocês vão perceber exatamente como através dos desenvolvimentos humanos que têm sido feitos nos últimos 20 mil anos, a humanidade vai incorporando as qualidades que são pretendidas pelos regentes espirituais do nosso planeta. Pois a quinta grande civilização, ela é idêntica ao período da maioridade dentro da vida humana. O ser humano também vive a cada 7 anos esses mesmos ciclos. Então, a Atlântida foi exatamente o período da adolescência, digamos assim, dos 14 até os 21 anos. E a atual raça, que tem as suas subdivisões, suas subraças, ela equivale na vida de um ser humano ao período dos 21 até os 28 anos, quando se espera que o indivíduo atinja a maioridade, crie realmente juízo e passe a viver independentemente, de uma maneira não mais inconsequente como na adolescência, e nem de uma maneira pueril, de uma maneira puramente fantasiosa como na infância. E é exatamente esse período como um todo que a humanidade vai passando, e nós vamos ver exatamente como esse processo vem se desenvolvendo. E tudo isso, ouvintes, vem sendo desenvolvido no nosso planeta como parte de um grande plano. Nada está acontecendo por acaso no nosso planeta Terra. O ser humano tem infelizmente, esse descuido, esse desconhecimento de se informar sobre as tradições espirituais, e infelizmente o homem, que está cada vez mais materialista, sensualista e, por assim dizer, sensacionalista, ligado com os prazeres e praticando aquela religião que sempre verdadeiramente regeu esse mundo, que é o paganismo, né? O culto dos objetos, o culto das forças da natureza. As pessoas realmente não percebem que um grande plano, um verdadeiro roteiro para a existência da humanidade
existe na mente divina, e os mestres, os seus grandes mandatários, os arcanjos, os anjos, os espíritos da natureza, estão tentando incorporar na matéria esse processo. Então, o livro Sistema Solar vai nos falar sobre a subraça teutônica, que obviamente é um extrato que derivou, e praticamente se desenvolveu conjuntamente com a subraça céltica. Então, o livro aqui nos diz, no seu capítulo 51, voltando ao ano 20.000 a.C., vemos que a quinta subraça foi preparada simultaneamente com a quarta, embora de maneira diferente. Segregada num vale distante da cidade da Ponte, ao norte do Mar de Gobi. Nela introduziu o Manu uns poucos dentre os melhores espécimes da terceira subraça, ora cabalmente especializada na Pérsia, e também alguns semitas da Arábia. E aí nós vemos, ouvintes, que esses acontecimentos que levam à formação de uma nova civilização, uma nova subraça, elas têm sempre a sua gênese na capital espiritual do nosso planeta, que é aquela que ficou conhecida como a Cidade das Portas de Ouro, a Ilha Branca, a famosa Shambhala, também às vezes chamada aí na literatura de Xanadu, é um ponto no que é hoje o deserto de Gobi, mas que outrora era ali um mar dentro do continente asiático, e ali uma grande ilha despontava, uma ilha que não existe mais, pois os processos do nosso planeta acabaram por destruir também esta ilha física, mas a movimentação espiritual, a cidade espiritual de Shambhala, no deserto de Gobi, ainda está ativa. E é dali que sempre os mestres da Fraternidade Branca, eles sempre, até exatamente esse momento histórico que nós estamos falando, há 20.000 anos atrás, os teutônicos também foram preparados em Shambhala. E o Manu é sempre o grande mestre da Fraternidade Branca que tem ligação com esse trabalho. E ele escolheu principalmente homens altos e louros, e quando ele mesmo nasceu nesta subraça, seu corpo exibia de maneira destacada as mesmas características. Ou seja, a característica da raça teutônica, bem como dos nórdicos, é exatamente essa elevada estatura e a tez clara, os cabelos claros, loiros, e todas as características que nós vemos até os dias de hoje. E o livro também nos diz: não nos esqueçamos de que o Manu inicia cada subraça como inicia a raça raiz, a saber, encarnando-se nela, e a forma que toma determina em grande parte a aparência da subraça que está sendo focalizada. Então a quinta subraça, a teutônica, era forte e vigorosa, muito maior em estatura do que a quarta, os chamados celtas e seus membros. Os teutônicos eram altos, loiros, de cabeça alongada, e ostentavam cabelos de tonalidade clara e olhos claros também. O caráter também diferia muito do dos celtas. Eram obstinados e perseverantes, não tinham a impetuosidade dos homens da quarta subraça. Suas virtudes não pertenciam ao tipo artístico, senão ao tipo comercial e pragmático. Sem papas na língua e dignos de confiança,
francos no falar e honestos, viviam muito mais preocupados com o mundo concreto do que com a realidade poética. E a quarta e a quinta subraças deixaram juntas seus respectivos vales em 20.000 a.C. e juntas atravessaram a Pérsia, que nós podemos perceber exatamente no mapa aí que nós estamos exibindo, aqueles que estão nos acompanhando em vídeo pela Ustream. Tudo começa ali ao norte da Índia e do Ceilão, na cidade sagrada de Shambhala, e então dali uma linha parte em direção ao ocidente, passando pela Península Arábica, aonde se desenvolveu a terceira subraça, a raça ariana. Também se desenvolveu a raça árabe, e as duas subraças, tanto os celtas e os teutônicos, se movimentaram exatamente pela Pérsia em direção ali ao Cáucaso, a Cracóvia, exatamente ao extremo oriente da Europa, e a partir dali ele se desenvolveu. E a quinta subraça, que era pouco numerosa, deslocou-se ao longo das praias do Mar Cáspio e instalou-se no Daguestão, onde cresceu devagar por milhares de anos, estendendo-se ao longo das vertentes setentrionais da Cordilheira Caucasiana e ocupando os distritos do Terek e do Kubão. Diferenciou-se em diversos tipos distintos e encetou sua grande marcha para o domínio do mundo há cerca de 1000 anos após o cataclismo do ano 9564, quando afundou-se a última ilha de Atlântida. E tendo se tornado habitáveis os pântanos da Europa Central, os emigrantes mudaram-se para noroeste, onde agora se ergue a Cracóvia, na Polônia. Ali se demoraram alguns séculos, ao passo que a doença lhes rareava as fileiras, pois os pântanos ainda não estavam tão secos que lhes propiciasse uma habitação segura. Foi principalmente desde a Cracóvia que partiram as radiações finais. Da primeira, a eslava, um grupo se dirigiu para leste e para o norte, e dela procederam em grande parte os russos modernos. O outro grupo encaminhou-se mais para o sul e é agora representado pelos croatas, sérvios e bosnianos. A segunda onda foi a leta, que não chegou muito longe. Deu-nos os letões, os lituanos e os prussianos. A terceira onda dos teutônicos foi a germânica. Os chamados teutões espalharam-se pelo sul da Alemanha, ao passo que outros se encaminharam para o norte e tornaram-se os godos e os escandinavos. E desses povos, sempre a iconografia faz lembrar das grandes batalhas, pois eram povos que tinham realmente um caráter guerreiro muito grande, principalmente quando nós lemos as histórias dos nórdicos e dos chamados bárbaros, que na verdade bárbaros não tinham nada, eram verdadeiramente descendentes dessas estirpes teutônicas, mas com certeza eles partiram para conquistar os territórios, principalmente ocupados pelos celtas, e até hoje praticamente nós vivemos, por assim dizer, esta grande história da expansão desse povo, dos nórdicos, dos teutônicos, dos saxões, dos eslavos
e nesse grande palco de batalha, né, que é dentro da geopolítica, a Europa. Né? Sempre as grandes guerras para o domínio do mundo nos últimos 10 mil anos se passaram exatamente nesse palco que é a Europa, e só agora que há realmente um espírito de união. Se bem que nós, pelas últimas notícias, a economia realmente está pegando o calcanhar desses povos que sempre guerrearam e sempre se diferenciaram, inclusive com relação aos celtas que nós trabalhamos no dia de ontem. Então vamos encontrar descendentes dos escandinavos na Normandia, dos godos no sul da Europa, e a difusão da quinta subraça ela se estende também para a Austrália e na América do Norte, né? E na África do Sul, e seu predomínio na Índia, onde está estabelecida a estirpe fundamental do seu povo. E aí nós temos que fazer menção a essa desgraça que aconteceu no século passado, que a partir dessas informações, lamentavelmente, o povo alemão meteu o pé pelas mãos, e principalmente os seus líderes e os nefastos, né, líderes militares da Alemanha, a partir dessas informações, criaram toda aquela doutrina nazista, uma doutrina militar realmente de preponderância sobre os outros povos, imaginando-se ser os mais elevados. E obviamente não compreendiam que todo esse processo ele irradia desde o Oriente até o Ocidente. Ou seja, os arianos começaram na primeira subraça na Índia, depois a segunda subraça os árabes, depois os iranianos e finalmente com celtas e teutônicos. É uma linhagem, ouvintes, que tem uma continuidade. E na Índia nós podemos encontrar exatamente a origem de tudo isso. Então, o que os nazistas fizeram é uma coisa imperdoável, inclusive porque eles utilizaram de conhecimentos ocultos que foram pregados com o fim de esclarecer a humanidade, e eles usaram exatamente como desculpa para, uma vez mais, fazer a guerra, para oprimir, para, infelizmente, assassinar, cometendo realmente o fratricídio, a morte de seres humanos que somos todos irmãos dentro da raça humana. Nós precisamos, ouvintes, sempre manter o foco da nossa consciência de que, apesar das diferenças externas, apesar das diferenças culturais, puramente fenotípicas da língua, da religião, fundamentalmente a humanidade é uma só. E não é porque os teutônicos, os bárbaros, os vikings, os nórdicos tiveram uma especialização da sua pele, do seu cabelo para regiões mais frias, onde não há necessidade, obviamente, de tanto pigmento na pele, porque a exposição ao sol é menor, então a pele dos nórdicos é mais clara, os seus olhos são mais claros, e isso, ouvintes, não traz nenhuma e não indica nenhuma superioridade com relação a outras civilizações. Apenas é que esse extrato é o mais moderno, é o último que se desenvolveu nessa longa história do desenvolvimento humano. E esse espírito
guerreiro dos teutônicos, né? Na quinta subraça, segundo o livro aqui, ainda tem de construir, como as subraças predecessoras, o seu império mundial, em que pese o fato de que isso já começou. E, segundo aqui os comentários, o erro do século XVIII, que por volta dos anos 1700 vislumbrou a separação das colônias norte-americanas da Grã-Bretanha. Esse erro aqui, segundo o comentário, pode remediar-se através da reunião, de uma forma ou de outra, das metades separadas. Parece possível também que uma aliança semelhante com a Alemanha, a grande porção remanescente da sub-raça teutônica, soldasse suficientemente o conjunto para formar um império federado, pois parte do plano, aqui plano entre aspas, que se realizará dentro de muito pouco tempo, consiste em atrair uns para os outros os diversos ramos da sub-raça teutônica. Então essa é uma expectativa, e nós vemos que a unidade econômica europeia, ela está justamente desempenhando esse papel de unir os povos que sempre viveram em conflito na Europa uns contra os outros. Hoje a maioria deles está confederado dentro da União Econômica dos países da Europa. Só ficaram de fora alguns poucos países e, mais importantemente, a própria Inglaterra, a Grã-Bretanha, que obviamente faz parte de todo esse processo. E, segundo o livro, né, sucessos recentes mostram o altear-se, ou seja, o levante da Índia para ocupar o lugar que lhe cabe neste império em extensão, destinado a ser poderoso, assim no leste como no oeste. E à proporção que este império mundial demandar o seu zênite durante os séculos vindouros, o grupo composto de homens de grande gênio, né, os discípulos dos mestres e outros associados, receberá instruções para encarnar-se nele, a fim de alcançá-lo ao mais alto pináculo, de elevá-lo ao mais alto pináculo da glória literária e científica, até ultrapassar os impérios desaparecidos dos árabes, dos persas, dos romanos, da segunda, terceira e quarta sub-raças arianas, e atingir alturas ainda maiores que as atingidas pela Atlântida em seus dias de máximo esplendor. E, naturalmente, que os Estados Unidos da América e a sua colonização pelos ingleses e eles terem recebido imigrantes vindos da Europa faz com que Estados Unidos e Canadá, bem como também a Austrália e a Nova Zelândia, estejam todos configurados dentro desse processo. E nós vemos que realmente, militar e economicamente, os Estados Unidos e os povos da Europa preponderam sobre o resto do planeta, que praticamente são satélites dos demais países da América Latina, e só agora que os asiáticos estão tendo uma posição mundial respeitável, mais pelo desenvolvimento econômico. Então, esse domínio que os países que se derivaram dos teutônicos têm no mundo é devido exatamente ao fato de que a última das sub-raças realmente acaba criando esse império mundial e internacional. E no momento presente, uma magnífica oportunidade está sendo oferecida a esta raça anglo-saxã e a toda a sub-raça teutônica,
Bastará para isso que elas esqueçam suas rivalidades e ciúmes e a aproveitem. E se desgraçadamente falharem, outra nação já escolhida assumirá o cetro, que neste caso lhes cairia das mãos. Essa falha causaria um ligeiro atraso, enquanto a nova nação estivesse sendo rapidamente empurrada para chegar ao nível necessário, mas ao fim de uns poucos séculos se obteria o mesmíssimo resultado. O fim, almejado terá sido atingido, e se a escolha do intermediário interessa profundamente aos agentes, pouco ou nada interessa ao progresso total do mundo. E esse comentário com certeza se refere aos Estados Unidos, ao Canadá, que geopoliticamente estão mais isolados e não sujeitos às guerras que sempre ocorrem na Europa, historicamente pelo menos. E nós aqui latino-americanos temos que buscar também o nosso lugar ao sol. E para terminar aqui esse capítulo, nos diz aqui também o livro Sistema Solar. Como dissemos ao referirmos-nos à raça Atlante, a palavra sagrada da quinta raça raiz, ou área, é On. E a palavra sagrada da raça Atlântida é Tal. Afirma-se que, colocadas em sequência, as palavras das raças raízes são as sílabas do verdadeiro nome sagrado. Então, nós abrangemos, ouvintes, muito rapidamente, mas de uma maneira que ficasse aqui registrado esse desenvolvimento da última subraça. E a partir já do nosso segundo bloco, nós já vamos começar aqui a estudar, a discutir as próximas subraças da raça ariana, e as quais realmente nós, espiritualistas, temos muito a ver, porque um novo tipo humano precisa nascer na humanidade. Um homem mais ecológico, um homem mais espiritualizado. Então agradecemos muito aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, não só aqui pelo áudio da rádio, mas também com imagens direto do nosso canal da Ustream. Mas como sempre, vamos fazer aquele nosso intervalinho, convidando vocês a se associarem, a integrarem aqui como patrocinadores do trabalho da Loja Esotérica Virtual, apoiando aqui iniciativas como desse programa, como da Loja Esotérica Virtual e outras aí que nós sempre estamos inventando para levar cada vez mais esta mensagem para aqueles que estão buscando na internet. Muito obrigado pela audiência, ouvintes. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem,
de destino, número anual, você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, com áudio aqui pela Rádio Esotérica FM, também com imagens no nosso canal da Ustream. Você que está na página da rádio nesse momento pode clicar aí para nos assistir. Clique aí na opção ao vivo do estúdio. Acompanhe também imagens aqui da nossa floresta aqui de fios aqui e de aparelhos, onde nós sempre estamos aqui levando para vocês o programa Lux Esotérica, falando hoje aí dos temas da quinta subraça, e já vamos passar a comentar para vocês aqui sobre a próxima subraça que está já começando a ser desenvolvida, que é a sexta subraça, uma sexta civilização ariana, que terá realmente características mais espirituais. E a grande importância desta sexta subraça é que dela serão retirados pelos mestres da grande fraternidade branca os indivíduos que, juntamente com a presença dos mestres, também serão preparados na capital espiritual do nosso planeta, em Shambhala, para num futuro distante, mas talvez mais do que 1 milhão de anos lá na frente, num novo continente, numa porção de terra que haverá de se erguer no Oceano Pacífico. Lá surgirá então a sexta grande raça desse planeta, será a verdadeira raça espiritual, a raça intuicional, pois a nossa atual raça tem como objetivo o desenvolvimento da mente, e nós estamos inclusive longe ainda de atingir esse objetivo. Nós vemos que para a maior parte das pessoas do mundo, o grande desafio é realmente estudar, desenvolver as capacidades mentais. Nós vemos que nem o problema do analfabetismo, o problema da educação não foi resolvido. Então o grande desafio da quinta raça, a atual, é preparar a mente. Agora, aqueles que já fizeram essa preparação, aqueles que têm a mente aguda e estão inclusive no dilema, né, que é característico da mente, a mente que, segundo Helena Petrovna Blavatsky, é a grande assassina do real. Nesse ponto é que pode acontecer aquilo que os físicos chamam de o ponto de mutação, o momento em que o indivíduo reconhece que há uma coisa transcendental dentro do ser. E nós devemos ser os precursores, ouvintes, de um novo tipo de ser humano. Como nós já dissemos, um ser humano mais ecológico, um ser humano realmente
ligado aos planos espirituais. E a intuição é o grande objetivo dessa nova humanidade. Como escreveu um grande teósofo que foi Jinaharaja Dasa, que inclusive esteve no Brasil há muitos anos atrás, e ele disse, quando aqui esteve, aportando aqui em Santos e no Rio de Janeiro, ele ficou encantado com o nosso país, pois ele que nasceu no Oriente, viveu durante muitos anos na Índia e veio justamente visitar o nosso país. Ele disse: eu gostaria muitíssimo de reencarnar aqui nesta terra, no Brasil. Quem sabe ele até esteja já entre nós. E ele falou exatamente da nova humanidade da intuição. Então a sexta subraça ariana, que obviamente ainda não tem um nome, porque ela não existe ainda, está começando a se formar, esta sexta subraça da quinta raça raiz já está começando rapidamente a existir em pontos do planeta, como na Austrália e na América, com membros isolados nos países mais velhos. Muitos mortos das guerras recentes já renasceram, se bem que até agora não haja indicação alguma de que estão deixando seus países anteriores para fixar-se em terras mais novas. Os da nova subraça que permanecem nos países antigos terão provavelmente maiores dificuldades para enfrentar por causa da pressão das velhas ideias e costumes conservadores. E aqui o livro Sistema Solar faz uma menção muito especial aos membros da sociedade teosófica atual que nascerão, na nova raça, que é a raça intuicional, e ao passo que outros preferirão ficar para ajudar a aperfeiçoar a quinta subraça. Outros ainda acompanharão os grandes gênios que ingressarão no ponto mais alto da quinta raça raiz. Então, antes que a espiritualidade predomine no nosso planeta, ainda há as características da quinta raça, ou seja, o intelecto, a ciência e os desenvolvimentos tecnológicos ainda terão grandes desenvolvimentos. Então as pessoas terão que praticamente optar entre viver uma vida espiritual ou então participar dos desenvolvimentos dessa civilização espiritual. E como nós vemos aqui em inglês, nessa imagem que nós estamos mostrando para vocês, num pequeno poema de Alan Alda, para viver esta vida da espiritualidade, você tem que deixar a cidade do seu conforto e entrar no deserto da sua intuição, e onde você irá descobrir coisas maravilhosas, e você irá descobrir que essas coisas maravilhosas, na verdade, somos nós mesmos. E é isso que quer dizer intuição. Intuição é visão interior. É um mundo espiritual que está aguardando a nossa visita. E é natural, então, nesse desenvolvimento de uma nova subraça, que a forma do corpo, as emoções e a mente tenham de ser modificados para ajustar-se a essa nova subraça. E o poder modelador da mente do Manu, que é o grande mestre da civilização, já está trabalhando nos planos espirituais internos e modificando o tipo físico das crianças da nova era, onde quer que elas possam ser suscetíveis a ele, ao mesmo tempo que alguns membros mais novos
da fraternidade, ou seja, da fraternidade branca, trabalhando no mundo exterior, receberam instruções no sentido de proporcionar-lhes, ou seja, as crianças, as almas que pertenceram a tantos desenvolvimentos espirituais no passado e que hoje estão aí pelo mundo, muitas vezes descontentes com esse mundo que é materialista, é sensacionalista, é um mundo onde a cobiça, o dinheiro predomina sobre as qualidades humanas que deveriam ser os verdadeiros valores. E infelizmente há muitas pessoas que tiram rapidamente essa conclusão, que mais vale a quantidade de dígitos da sua conta bancária do que as qualidades que um homem traz no seu caráter, na sua individualidade. E ao invés das pessoas trabalharem para o desenvolvimento dessas características internas, o tesouro incorruptível dentro do ser humano, como alertou Jesus, de que nós não deveríamos ajuntar tesouros nessa terra, porque as traças aqui podem corroer, os ladrões podem roubar, mas o verdadeiro tesouro espiritual que é guardado dentro do grande santuário das nossas almas, ele só aumenta e ele sempre está conosco em cada encarnação onde nós chegamos aqui na matéria. Então, as crianças que já têm uma participação na espiritualidade, elas ficam realmente perdidas. E uma das funções nossas como espiritualistas é sempre promover canais portas para que esses seres redescubram a sua espiritualidade nesse mundo da projeção que é aqui o mundo físico. Então, isso tudo, sempre que possível, deve ser colocado dentro da educação e a instrução deve ser ajustada a esse novo tipo. Esse trabalho, ainda muito pequeno, destina-se a assumir proporções enormes até que surja, dentro de poucos séculos, a chamada sexta sub-raça, distinta e admirável, enquanto o mundo continua a desenvolver a quinta sub-raça até a sua maturidade. É natural que a nova raça tenha de ser construída com o material da quinta sub-raça, desenvolvendo-se uma por uma nas almas correspondentes às novas características exigidas. E o longo processo de preparação pode estender-se pelo espaço de várias vidas, várias encarnações. Não vai ser tão rápido que nós vamos sair aqui desse planeta, meus caros amigos e amigas. Nem mesmo em sua combinação o tipo terá uma uniformidade. Isso é um erro que as pessoas têm, procurando tipos uniformes na humanidade, querendo carimbar, nos africanos, que eles seriam os lêmures, olhando para os orientais, querendo dizer que eles são os atlantes, ou olhando para os europeus e para os norte-americanos, dizer que eles são os arianos. Infelizmente, isso não é assim que funciona. Na verdade, nós temos pessoas da quarta, da quinta e da sexta raça espalhadas por todas as civilizações do planeta. Então, não busquemos, queridos amigos, tentar simplesmente entender o livro que é cada indivíduo humano pela sua capa, pela aparência, mas sim é preciso ter sensibilidade para sentir o desenvolvimento interno, o desenvolvimento da alma. Então essa profunda falta
de uniformidade que existe nos tipos físicos das futuras sub-raças e raças que virão, é uma coisa que nós devemos sempre estar atentos. O que interessa realmente é o lado oculto, o lado interior, a luz esotérica, como é aqui o nome do nosso programa, que brilha dentro dos indivíduos. Mesmo que hajam características muito claras fisicamente, e se alguns teósofos como o próprio Ginaraj Daza e Geoffrey Hodgson comentaram de que a sexta sub-raça já está começando a desenvolver-se nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, no cone sul da América do Sul, onde nós temos aí a presença de povos imigrantes de várias partes do mundo. Então, nós também devemos estar preocupados com uma visão unitária, não é? E não tentando fazer como os nazistas fizeram e cometeram este erro horrível dentro da história da humanidade, tentando reconhecer a evolução das pessoas simplesmente pelo lado fenotípico, pela aparência externa. Não é assim, ouvintes, que nós reconhecemos indivíduos das civilizações, mas sim pelo comportamento e pela manifestação da consciência. E é justamente a marca especial da consciência dessa nova sub-raça, é aquilo que nós sempre estamos pregando aqui, que é praticamente o único e verdadeiro dogma da teosofia e do esoterismo, que é o reconhecimento da unidade. A qualidade a que damos o nome de irmandade, de fraternidade, que se inclina para a compaixão e para o sacrifício de si mesmo. As qualidades do espírito são essencialmente as necessárias, de modo que, embora possa haver menor desenvolvimento intelectual, não é por isso que o que mais é requerido, pois o espírito une o que o intelecto divide. Daí crescerão a amplitude e a liberalidade da tolerância. Tudo que for estreito e exclusivista, tudo que tender a separar uma coisa da outra, que enfatizar diferenças em vez de realçar semelhanças, será a antítese da nova consciência. E é realmente muito grato que nós estamos percebendo exatamente isso no mundo, ouvintes. Não é a diferença física da cor dos cabelos, da cor da pele, da cor dos olhos, da conformação física, e é um erro nós fazermos essas distinções por características externas, mas sim a nova consciência espiritual, de uma nova consciência no mundo, é a percepção da unidade, da não diferenciação, e essa percepção vem de dentro, vem do nosso espírito. Mas com certeza a organização do corpo, a organização nervosa será mais delicada, mas nem por isso necessariamente menos saudável. Pela própria delicadeza, entretanto, estará mais sujeita a danos e abalos, de modo que uma criança pode desequilibrar-se com facilidade e sofrer de maneira anormal. Daí que um ambiente mais suave e harmonioso do que se costuma encontrar, por exemplo, em muitas cidades grandes de hoje, seja mais desejável para as crianças dessa nova raça, dessa nova era. As condições separativas da concorrência, da luta, do antagonismo de classes, de indivíduos e também no próprio comércio, né? Tudo isso é destrutivo ao desenvolvimento da nova e mais requintada organização nervosa,
para a qual será preciso encontrar algo mais de acordo, a fim de que o novo tipo se desenvolva satisfatoriamente. E a essência da ação na sexta sub-raça será a união de muitos para a obtenção de um objetivo único, e não o domínio de um compelindo os demais a satisfazer-lhe a vontade. Os chefes liderarão não pelo mero exercício da vontade, senão pelo amor, pela simpatia e pela compreensão. E algo que soa como uma profecia, ouvintes, nós vamos ler agora para vocês. A ternura será a marca do poder, e todos preferirão trabalhar com os outros a trabalhar contra os outros. Isso é uma coisa que nós temos enfatizado muito aqui nos nossos programas. Os verdadeiros seres espiritualistas não trabalham contra nada e contra ninguém, mas sim sempre trabalham a favor de alguma causa, a favor de alguma situação, jamais contra, ouvintes. E é realmente uma profecia que nós gostaríamos muito que o mais rapidamente se processasse a sua materialização aqui na humanidade. Os precursores da sexta sub-raça exibirão espírito de síntese, capaz de unir a diversidade de opinião e de caráter, capaz de reunir à sua volta os elementos mais díspares e fundi-los num todo comum. A presença da fraqueza, tantas vezes provocadora na quinta sub-raça, suscitando a impaciência, evocará, ao invés disso, a ternura e a proteção. A simpatia frágil e sentimental que acompanha uma natureza pobre e subdesenvolvida não é compaixão. Não tem em si o poder de curar e tampouco de proteger. A verdadeira compaixão é capaz de ajudar, pois o conhecimento guia o sentimento, a compreensão afeiçoa o remédio. Esta será, como já ficou dito, uma característica importante da sexta sub-raça. A nova raça possuirá poderes psíquicos de percepção oculta, e para isso o corpo pituitário será desenvolvido, proporcionando assim o sentido adicional de conhecer as emoções astrais na consciência comum da vigília. Podemos dizer de um modo geral que a sexta sub-raça trará intuição e sabedoria. É a percepção interna, ouvintes, se manifestando na sua plenitude, fundindo tudo o que houver de melhor na inteligência da quinta sub-raça e na emoção da quarta. Ou seja, elevando as características da Atlântida e da atual raça ariana, do intelecto, até um nível mais elevado. E, como sempre, ouvintes, nós estamos aqui para enfatizar que todas as pessoas que estão buscando essas informações no mundo, pessoas que estão se integrando nos dias de hoje a entidades, a organizações que são espiritualistas, espíritas, rosacruzes, maçônicas, teosóficas e religiões orientais como o budismo e como outras, na verdade todos nós estamos trabalhando por um mesmo objetivo: trazer para esse mundo a manifestação de uma civilização espiritual. Grandes profecias foram feitas a esse respeito. Nós podemos lê-las, por exemplo, nos escritos de Geoffrey Hodgson, quando ele menciona que num futuro não muito distante, até mesmo os anjos permitirão que as pessoas
os vejam. E quando chegar esse tempo, ouvintes, já não será mais possível duvidar do mundo espiritual. Quando numa missa, quando num ritual se manifestarem os anjos e as pessoas pela sua clarividência, ou então pela própria densificação da aura dos seres espirituais começarem a ser visíveis, realmente pessoas se converterão, não às dezenas, não às centenas, mas sim às dezenas de milhares e de milhões. E aí haverá sim, ouvintes, a condição da manifestação de seres que existem em número muito pequeno na nossa humanidade, mas cuja força é descomunal. Porque a força dos mestres, a força dos seus discípulos, dos seus iniciados, trabalha num plano, o plano espiritual que não tem realmente resistência de qualquer tipo. Quando seres de altíssima espiritualidade meditam e lançam sobre o mundo as suas vibrações, as suas bênçãos, elas alcançam a todos os seres humanos. E aqueles que estiverem despertos e estiverem receptivos a essas vibrações, serão aqueles que vão constituir os novos indivíduos conclamados para receberem dentro do sacrário dos seus corpos a grande missão de fazer nesse mundo o aparecimento da civilização espiritual. É nesse sentido, ouvintes, que nós estamos trabalhando dentro desse programa, e muitas outras pessoas, milhões de pessoas, na verdade, estão trabalhando nesse sentido, cada uma carregando uma pequena pedrinha para construirmos juntos um templo espiritual e futuramente também templos materiais de maravilhosa beleza, não só física, mas principalmente vibratória, espiritual. E esperamos já no próximo programa concluir o estudo aqui do livro O Sistema Solar. E desde já, ouvintes, agradecemos a paciência de vocês por essa longa jornada de estudos que nós fizemos aqui, e com certeza vai ficar guardado, registrado aqui nos programas da Lux Esotérica, nos vídeos que nós vamos aí deixar à disposição de vocês, aos nossos queridos associados da Loja Esotérica Virtual, que primeiro receberão em suas casas uma cópia desse material. Como sempre, um brinde para aqueles que nos patrocinam, que estarão gravados em DVD-ROMs esses nossos programas, esses nossos vídeos, que com muita dificuldade, mas também com muita perseverança e com as bênçãos divinas, nós tivemos condições de produzir esses programas para vocês. E mais uma vez o adiantado da hora nos leva a conclamar vocês, ouvintes, para fazermos a nossa última vibração, buscando dentro dos nossos seres a nossa consciência espiritual. Vamos fechar os nossos olhos e volver a nossa consciência para o nosso ser interior, sentindo o batimento cardíaco, relaxando as nossas consciências, o nosso corpo físico, as nossas emoções. Visualizemos o brilho interno da nossa chispa divina, brilhando ardentemente dentro dos nossos corações, a joia inefável que repousa sobre o lótus do coração de cada um de nós,
Através dessa chispa, ouvintes, estamos unidos na fonte imortal e imperecível da sabedoria divina. Façamos essa luz brilhar intensamente e vamos energizar todo o nosso ser e ao redor de nós, procurando compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta luz imortal, imperecível, eterna, brilhe cada vez mais dentro dos corações de cada um de vocês. Nós estamos a serviço dessa luz, a luz oculta que dá nome a esse programa, a Lux Esotérica, e que nós esperamos que a cada dia brilhe cada vez mais e sempre com o esclarecimento das nossas mentes a respeito da sua existência. Finalizamos aqui mais um programa e esperamos a todos vocês no último programa dessa série sobre o livro O Sistema Solar. Deve ocorrer na próxima sexta-feira. Amanhã, quinta-feira, não teremos aqui o programa ao vivo e temos um outro compromisso, mas sexta-feira, sem falta, estaremos aqui finalizando o estudo desse livro O Sistema Solar. Fiquem com Deus e sempre com um bom descanso. Uma boa noite para vocês, ouvintes, e fica aqui por último o virtual, mas sempre forte, caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual, a todos os ouvintes do programa Lux Esotérica. Até a próxima, queridos ouvintes. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua